dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Riva Munhoz e nesta apresentação vou expor algumas noções importantes sobre o mapa conceitual e sua fundamentação, a aprendizagem significativa. Os fundamentos da teoria da aprendizagem significativa foram lançados por David Ausubel e essa teoria foi altamente valorizada pelas contribuições também de Joseph Novak e de B. Gowen. A perspectiva cognitiva clássica da aprendizagem significativa é a proposta por David Ausubel na década de 60, e por ele reiterada recentemente também, já nos anos 2000. E, ao contrário do que outras teorias preconizam, teorias de aprendizagem, a teoria da aprendizagem significativa tem um componente operacional. Como assim? Existem alguns instrumentos baseados na teoria da aprendizagem significativa e que tem o objetivo de facilitar a aprendizagem chamada de significativa. E essas ferramentas ou instrumentos foram designadas organizadores gráficos por dois autores também dessa área, e um deles é o mapa conceitual criado por Joseph Novak para extrair significados de um conjunto, né, de um amálgama de informações, conhecimentos, e tem atualmente diversas aplicações. Tem outros instrumentos, tem outras ferramentas também importantes, como é o caso do diagrama V, também chamado de V epistemológico ou V heurístico, e que foi criado por D.B. Gowen, e é um excelente organizador também, e que organiza, por exemplo, melhor dizendo, descompacta, não é? E torna mais transparentes, mais nítidas, informações que parecem inicialmente um pouco claras, mas tanto o mapa conceitual como o V heurístico, o diagrama V, esses dois instrumentos, eles ajudam a processar digamos assim, tornar conceitualmente mais nítidos, mais transparentes as informações e, assim, facilitar o processo cognitivo de construção de novos significados. Então, daí a denominação aprendizagem significativa. Então, o mapa conceitual que será abordado aqui nesta apresentação é uma dessas ferramentas gráficas que foi fundamentada na teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel e tem a forma de um organizador virtual, melhor, visual, que pode enriquecer a compreensão dos alunos, dos nossos alunos, sobre novos conceitos. Então, usando um organizador gráfico, os alunos pensam sobre o conceito de várias maneiras e acabam adquirindo, desenvolvendo novos conhecimentos. O que também a gente sempre lembra é que assim, a teoria da aprendizagem significativa, como já vimos, foi desenvolvida por Ausubel.
Mas outros autores acabaram usando a teoria para desenvolver essas ferramentas. Por isso que eu falei operacional. Um mapa conceitual, por exemplo, é uma forma de operacionalizar a teoria da aprendizagem significativa. Então, aqui é uma citação direta desse autor, Marco Antônio Moreira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aqui eu trago o transcrito, em que ele afirma que Joseph Novak, na década de 80, também já o próprio Novak, em associação com o D.B. Gowing, na década de 90, como colaborador, no caso do Novak, colaborador de Ausubel, e também coautor da segunda edição da obra básica sobre a aprendizagem significativa, já nos anos 1980, ele dá à aprendizagem significativa uma conotação humanista, propondo que ela subjaz à integração construtiva, baseada no construtivismo, positiva entre pensamentos, sentimentos e ações que conduz ao engrandecimento humano. Preciso aqui de uma ajuda. O engrandecimento humano, e continua. Essa integração entre pensamentos, sentimentos e ações pode ser positiva, negativa ou matizada. Estou lendo, não é a transcrição direta, é uma transcrição do texto do professor Marco Antônio Moreira. Então, a perspectiva de Novak é que, quando a aprendizagem é significativa, o aprendiz cresce, tem uma sensação boa e se predispõe a novas aprendizagens na área. Mas o corolário disso é que, quando a aprendizagem é sempre mecânica, o sujeito acaba por desenvolver uma atitude de recusa à matéria de ensino e não se predispõe à aprendizagem significativa. Muito do que se passa nas situações de ensino e aprendizagem ocorre entre esses dois extremos, a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa, o que o autor quis dizer. A visão de Novak, de Joseph Novak, é importante porque a predisposição para a aprendizagem é uma das condições da aprendizagem significativa e certamente tem a ver com a integração de pensamentos, sentimentos e ações. Aqui, esta publicação ela foi feita em 2006 e publicada nos anais da conferência, do 5º Encontro Internacional sobre a Aprendizagem Significativa em Madrid. Então, vamos seguir. Seguindo, aqui eu coloco esta citação também, uma citação direta, sempre ao estudar a aprendizagem significativa e também falar sobre mapas mentais e construção do conhecimento, nós resgatamos algumas palavras de Albert Einstein, falava sempre sobre isso, sobre a simplificação, não é, do conhecimento para que se tornasse acessível. Então, essa citação de Albert Einstein, de que a maioria das ideias fundamentais da ciência são essencialmente simples e podem, como regra, ser expressas em uma linguagem compreensível para todos. E o próprio Einstein se atribui a ele uma frase que ele disse que você realmente não entende algo a menos que possa explicar para sua avó. Então, é uma citação muito popular, atribuída ao cientista Albert Einstein, né? Também atribuída a outros autores, não é? Como Ernest Rutherford, Richard Feynman. É uma frase que
muitos atribuem a Einstein, mas não se sabe exatamente se foi dita por ele. Então, essa citação e essa também de que você não entendeu alguma coisa, né? A menos que você possa explicar a sua avó e a sua avó possa entender. Então, isso significa que o quê? Que estudiosos, né, de todas as disciplinas, da física, de partículas, a psicologia, a medicina e outras áreas de conhecimento, tem isso, essa questão de que é preciso simplificar para que possa ser inteligível o que nós estamos dizendo, ou ensinando, ou aprendendo. E o próprio Peter Singer, em mais ou menos, acho, em 2016, já recentemente, ele afirmava que há uma visão em alguns círculos filosóficos de que qualquer coisa que possa ser entendida por pessoas que não estudaram filosofia não é profunda o suficiente para valer a pena dizer. Então, ao contrário, ele dizia que suspeitava que tudo que não pode ser dito com clareza provavelmente não está sendo pensado com clareza. Então, ainda é nessa mesma linha do que dessa citação de Albert Einstein. Então, os mapas conceituais, eles vão sempre nessa linha de simplificar, deixar o mais claro possível um conjunto de conhecimentos que, a princípio, pode até parecer denso, complexo. Então, os mapas conceituais são ferramentas gráficas para representação, gráficas de vários formatos, para tornar o conhecimento mais, digamos, claro, mais inteligível. Então, é uma forma de representar a construção do conhecimento. E conceitos e relações formam a base para o aprendizado, e, portanto, os mapas conceituais têm sido muito utilizados em diferentes situações e para diferentes propósitos na educação. E sendo uma delas, né, a representação do texto escrito. Então, aqui, digamos, representa um texto, e o texto escrito, ele se converte em uma representação gráfica que facilita o aprendizado, o que torna mais fácil esse aprendizado. Então, portanto, mapas conceituais têm sido amplamente utilizados em diferentes situações e para diferentes propósitos na educação. E mesmo um texto assim mais complexo, mais denso, pode ser representado por um mapa conceitual contendo apenas conceitos e as relações que representam o que foi expresso de uma forma mais densa no texto. É claro que a construção manual de um mapa conceitual exige bastante tempo, exige esforço na identificação e na estruturação do conhecimento, especialmente quando o mapa não representa conceitos que são da estrutura cognitiva do próprio autor, quem está elaborando o mapa conceitual. Então, em vez disso, o mapa deve representar os conceitos expressos em um texto. Aqueles conceitos que estão em um texto. E, naquele texto, o autor está desenvolvendo o seu aprendizado sobre aquela matéria, sobre aquele tema, aquela temática em particular, desenvolvendo essa estrutura gráfica a partir do texto. Seguindo. Aqui. Então, a teoria, aqui, como está apresentado, a teoria dos mapas conceituais, como já antecipei, foi criada por Joseph Novak,
na década de 70, juntamente, né, também depois com desenvolvimentos em associação com D.B. Gowing. E quando Nova, que trabalhava com muitos dados de entrevistas clínicas, né, a partir da teoria de Piaget, de Jean Piaget, e ele precisava de um instrumento para organizar esse material. Então, assim surgiu o mapa conceitual, que era uma ferramenta gráfica que passou a servir, né, para representar, para organizar e também para construir e avaliar conhecimentos. Bem, como também já antecipei, o mapa conceitual desenvolvido por Nova, principalmente, ele foi baseado na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. E a aprendizagem significativa se dá quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios de uma pessoa, de um aprendente, de um aprendiz, em uma situação relevante para ele e muitas vezes proposta pelo professor, pelo facilitador do conhecimento. Então, nesse processo, o estudante amplia e atualiza a informação que ele já tem, atribuindo novos significados aos seus conhecimentos. Então, como já tinha dito, foram desenvolvidos os mapas conceituais no início já da década de 70, 1970, quando Nova estava na Universidade de Cornell, e ele estava em um programa de pesquisa, e ele procurou acompanhar e compreender as mudanças no conhecimento de crianças sobre a ciência. E durante o curso desse estudo, os pesquisadores, tanto Novak, né, como seus colegas, entrevistaram muitas crianças e acharam difícil identificar mudanças específicas na compreensão que elas tinham sobre os conceitos de ciências, por meio do que eles avaliaram das transcrições das entrevistas que fizeram. Então, o desenvolvimento do mapa conceitual foi baseado na psicologia da aprendizagem, né, de David Ausubel, que é a aprendizagem que se dá pela assimilação de novos conceitos e proposições em conceitos existentes e estruturas que que o aluno já possui. E vai ser agregada, né, à estrutura cognitiva do indivíduo. Então, vem, né, a criação do mapa conceitual da necessidade de se encontrar uma melhor forma de representar a compreensão conceitual, né, que começou sendo aplicada a crianças, e aí surgiu a ideia de representar o conhecimento das crianças na forma de um mapa conceitual. E assim nasceu essa ferramenta, que já não é tão nova, mas na época sim, não só para o uso na pesquisa, né, de Joseph Novak, mas também para muitos outros usos, e passou, né, a ter um uso disseminado em várias áreas de conhecimento, e também para o desenvolvimento da aprendizagem também em jovens e adultos. Portanto, a teoria dos mapas conceituais, ela possui hoje diversas aplicações para a educação, não é? Para a apresentação de um conteúdo, estudar um conteúdo, fazer síntese de conteúdos, de textos, organizar o conteúdo programático de uma disciplina, avaliar a aprendizagem. Então, passou a ter, né, usos cada vez mais difundidos e em várias áreas.
Então, seguindo. O próximo slide. Então. Bem, só alguns fundamentos, né, psicológicos, né, dos mapas conceituais, eles são encontrados na teoria da aprendizagem significativa. Então, às vezes, surge a questão sobre a origem de nossos primeiros conceitos. Será que nós lembramos? Então, esses primeiros conceitos que nós desenvolvemos, podemos dizer, aqueles primeiros conceitos que desenvolvemos, eles são adquiridos pelas crianças desde o nascimento até os 3 anos. Lembrem-se que o próprio Novak, ele desenvolveu sua tese com base na teoria de Piaget. Então, aos 3 anos, as crianças reconhecem regularidades no mundo ao seu redor e começam a identificar rótulos de linguagem ou símbolos para essas regularidades. E esse aprendizado precoce de conceitos é principalmente um processo de aprendizado por descoberta, onde o indivíduo discerne padrões ou regularidades em eventos ou objetos e os reconhece como as mesmas regularidades rotuladas por pessoas mais velhas, com palavras ou símbolos. Então, esta é uma habilidade fenomenal que faz parte da herança evolutiva de todos os seres humanos que têm o seu desenvolvimento normal. Então, após os 3 anos de idade, a aprendizagem de novos conceitos e proposições passa a ser fortemente mediada pela linguagem e ocorre principalmente por uma aprendizagem de recebimento, né, de novos significados e que eles vão sendo obtidos por meio de perguntas e esclarecimentos das relações entre os conceitos prévios, os conceitos anteriores e proposições e novos conceitos. Então, proposições dos professores, proposições são apresentadas na vida, né, das crianças em desenvolvimento. Então, esta aquisição é mediada de forma muito importante quando se dispõe de experiências concretas. Daí a importância da atividade prática para o aprendizado, de uma forma geral, não só de crianças, mas também de adultos. E isso também é verdade para alunos em qualquer idade, né, e em qualquer domínio de assuntos, em qualquer área. Então, além da distinção entre o processo de aprendizagem por descoberta, onde os atributos dos conceitos são identificados de forma autônoma pelo aprendiz, e também o processo de aprendizagem por recepção, onde os atributos dos conceitos são descritos usando a linguagem e transmitidos ao aprendiz. Então, Oswald fez a distinção que foi muito importante entre aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa, daí o conceito de aprendizagem significativa. Então, essa aprendizagem significativa requer, pelo menos, 3 condições, né? Uma das condições é de que o material a ser aprendido deve ser conceitualmente claro e também apresentado com linguagem e exemplos relacionados ao conhecimento prévio do aluno. Então, os mapas conceituais podem ser úteis para atender a essa condição, tanto por identificar grandes conceitos gerais mantidos pelo aluno antes da instrução sobre conceitos mais específicos, quanto por ajudar
no sequenciamento de tarefas de aprendizagem por meio de conhecimento progressivamente mais explícito, que pode ser ancorado no desenvolvimento de estruturas conceituais. A outra condição é que o aluno deve possuir conhecimentos prévios relevantes. Então, essa condição pode ser atendida após os 3 anos de idade para praticamente qualquer domínio de um assunto. Mas é importante entender que é preciso ser cuidadoso e explícito na construção de estruturas conceituais e se espera apresentar conhecimento específico, detalhado, em qualquer campo, nas aulas que vêm a seguir, nas aulas subsequentes. Então, vemos aqui também que as condições, a primeira condição, que é o material a ser aprendido, deve ser conceitualmente claro, se relaciona com essa segunda. O aluno deve possuir os conhecimentos prévios, para, a partir dali, se construir o novo os novos conceitos. Né? Então, ambas essas condições são importantes e estão interrelacionadas. E essa terceira condição, que é a de que o aluno deve escolher aprender de forma significativa. Ele deve querer aprender de forma significativa. Então, a única condição sobre a qual o professor ou o mentor, ou facilitador, tem apenas controle indireto é a motivação dos alunos para escolher aprender, tentando incorporar novos significados ao seu conhecimento prévio, em vez de simplesmente memorizar, decorar definições de conceitos ou declarações que são propostas pelo facilitador, pelo mentor, seu tutor ou professor. Então, esse controle indireto sobre essa escolha do aluno está principalmente nas estratégias de ensino-aprendizagem que são utilizadas e nas estratégias de avaliação também. Então, as estratégias de ensino-aprendizagem que enfatizam a relação do novo conhecimento com o conhecimento já existente do aluno promovem, então, uma aprendizagem significativa. E as estratégias também de avaliação, elas também incentivam os alunos a relacionar ideias que possuem com novas ideias, e assim elas acabam desenvolvendo e gostando, né, se sentindo motivado com esse tipo de aprendizagem. Né? Então, essas 3 condições são condições importantes, né, colocadas na teoria da aprendizagem significativa, e é importante reconhecer que, como os indivíduos variam na quantidade e também na qualidade do conhecimento relevante que possuem, e também na força de sua motivação, que varia muito de uma pessoa para outra, no sentido da motivação para buscar maneiras de incorporar novos conhecimentos ao conhecimento relevante que eles já possuem. Então, a distinção não é uma simples dicotomia, mas ela é um contínuo. E a criatividade, nesse sentido, passa a ser vista como um nível muito, muito alto, né, de aprendizagem significativa. Então, as pessoas muitas vezes confundem a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa com abordagens de ensino que podem variar nesse contínuo que mencionei, né? Então, desde a apresentação direta de informações que podem ser conceitualmente assim obscuras ou então conceitualmente explícitas, até abordagens de descoberta, digamos assim, autônomas, né? Onde o aluno percebe
as regularidades e constrói seus próprios conceitos, então, tanto a apresentação direta quanto os métodos de ensino-aprendizagem por descoberta podem levar a uma aprendizagem altamente mecânica ou altamente significativa por parte do aluno, dependendo da disposição do aluno e da organização dos materiais instrucionais. Então, é preciso notar, a partir dessas condições, que a retenção de informações aprendidas por memorização, ou de cor, né, ainda ocorre na memória de longo prazo, assim como as informações aprendidas de forma significativa também. A diferença é que na aprendizagem mecânica há pouca ou nenhuma integração do novo conhecimento com o conhecimento existente, resultando em duas consequências. Então, o primeiro conhecimento aprendido de cor, né, esse conhecimento memorizado, tende a ser rapidamente esquecido, a menos que seja muito ensaiado. Então, eu lembro de um professor que ele sempre lembrava que, muitas vezes, quando nós memorizamos, decoramos algum conteúdo, no primeiro tropeço, nós podemos esquecer, ou então, no dia seguinte ao da prova, nós podemos já não lembrar de nada, ou de muito pouco, né? Então, é importante fazer essa distinção. Porque, não só por essa razão, mas porque a estrutura de conhecimento ou a estrutura cognitiva do aprendiz não é aprimorada ou modificada para esclarecer ideias que são defeituosas. Por exemplo, se um equívoco é levado, né, ao contexto do ensino-aprendizagem, eles vão persistir e o conhecimento aprendido vai ter pouco ou nenhum potencial para ser usado numa aprendizagem adicional, de uma forma construtivista e ou na resolução de problemas. Então, isso foi muito defendido e afirmado por Novak. Então, estruturar grandes conceitos e, vamos falar assim, corpos, né, de conhecimento, requer uma sequência que seja ordenada, né, de iterações entre memória de trabalho, memória de longo prazo, à medida que o novo conhecimento está sendo recebido e está sendo processado. Então, esses autores, né, que eu citei, acreditam que uma das razões pelas quais o mapeamento de conceitos é tão poderoso para facilitar a aprendizagem significativa é que ele serve como uma espécie de modelo ou de andaimes, né? Andaimes para ajudar a organizar o conhecimento e estruturá-lo, mesmo que a estrutura deva ser construída peça por peça, com pequenas unidades de conceito interagente e estruturas que são propostas. Então, muitos alunos e professores até ficam surpresos ao ver como essa ferramenta simples facilita a aprendizagem significativa e a criação de estruturas de conhecimento poderosas que não apenas permitem a utilização do conhecimento em novos contextos, mas também a retenção do conhecimento por longos períodos de tempo. Então, a partir da teoria, né, da aprendizagem significativa e dos desenvolvimentos também de Joseph Novak. Né? Então, agora vamos abordar o mapa conceitual
E vou apresentar esse mapa conceitual numa segunda apresentação, no segundo vídeo, a seguir, né, para que não fique muito extenso nem essa parte teórica sobre o desenvolvimento dos mapas conceituais e a sua fundamentação na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. E a segunda parte, eu vou abordar especificamente, né, a elaboração do mapa conceitual. Então, até a próxima, que gravarei em breve, continuando com essa apresentação sobre os mapas conceituais baseados na aprendizagem significativa. Então, até lá.